is the great secret of life. Olá, gente querida! Tudo bem? Aqui é a Guacira Nilman Rugai com Laós novamente. Bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre a lei da atração. E o assunto que nós temos para tratar hoje é o tema mais importante ligado à lei da atração, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base de tudo. Sem ele, você nunca vai conseguir aplicar a lei da atração. E o que vem a ser o autoconhecimento? Como a própria palavra diz, auto com U, conhecimento, ou seja, conhecimento de si mesmo. Por que é tão importante assim o autoconhecimento? Porque se você não se conhecer, vai ficar muito difícil você saber o que você deseja da sua vida. E se você não souber o que você deseja da sua vida, vai ser muito difícil que você possa fazer o pedido para o universo. Então é assim, quando eu fui buscar conhecer melhor sobre a lei da atração, eu descobri que eu, na verdade, não sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, não sabia quem eu era, o que eu queria, para onde eu queria ir. E esse percurso que eu comecei, ele foi justamente para tentar me entender. No mundo que nós vivemos hoje em dia, você tem um leque de possibilidades muito grande. Para onde você olhar, você vai ver coisas novas, coisas interessantes. E devido a esse bombardeamento de informações, é muito fácil que a gente acabe se confundindo e esquecendo de quem realmente a gente é. A influência da família, a influência dos amigos, a influência do meio em que a gente vive, tudo isso vai fazendo com que a gente perca um pouco aquela verdadeira essência que nós temos. Então você às vezes assiste um filme, um programa, e você se projeta no personagem achando que você gostaria de ser aquilo. Aí, em seguida você assiste um outro filme, você acha que você gostaria de ter uma vida como a daquele personagem. Na internet você tem 1000 informações que te dizem: faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, emagreça, engorde, faça exercícios, tenha músculos, não tenha, viaje, não viaje, troque de profissão, compre um carro novo, uma casa nova, troque de marido, fique sozinha. Ou seja, são milhares de informações todos os dias, porque com a globalização todo mundo pode mandar informações para todo mundo. E isso acaba fazendo com que a gente se perca um pouco no que a gente é. Por outro lado, existe também a correria do dia a dia, que faz com que a gente não tenha tempo de olhar para nós mesmos. Lá nos tempos antigos, quando o homem ainda vivia muito próximo da natureza, e ele vivia no relógio biológico do sol, a gente acordava com o sol e ia dormir com ele. Então, o que acontecia é que nós tínhamos muito tempo para estarmos com nós mesmos, com nossa família, com as pessoas com quem a gente convivia. E como não existia nem a luz elétrica, nem a televisão, muito menos a internet, essas distrações que eu falei há pouco eram realmente inexistentes. Então, o homem, entendido como ser humano, ele tinha muito tempo para parar, observar, olhar a natureza e olhar para si mesmo. Porque a gente, queira ou não, a gente faz parte dessa natureza. Como eu já comentei em outro vídeo, o ser humano tem, infelizmente, a terrível mania de achar que a natureza é uma coisa e que ele é outra. E que ele está ali como observador fora dela. Quando, na verdade, nós fazemos parte da natureza, totalmente. Nós somos uma das tantas milhares de criações, milhões de criações do nosso querido Deus, do universo, dessa energia que cada um de nós acredita que tenha criado o mundo. Outro dia eu estava assistindo um filme que se chama Planet Ocean, Planeta Oceano, feito por franceses, e acho que já deve ter o filme dublado em português, onde ele faz uma passagem desde o início do mundo, até os dias de hoje, e naquele filme a gente vê qual a imensidão de quantidade de seres que existem no mundo. Isso só contando na parte marítima, você imagina na terra e no ar, quantos micro-organismos, quantos seres existem.
Então nós somos assim uma pequena partezinha de tudo isso, e apesar da gente achar que é o grande observador de tudo isso, nós estamos muito totalmente dentro desse sistema, desse ecossistema. Então o ser humano, desde sempre, ele esteve no meio da natureza e ele observava a natureza. A gente ainda encontra isso muito presente nos índios, nos povos indígenas, povos mais ligados à natureza, onde eles observam cada coisa que acontece com ela e eles utilizam essas coisas como termômetros para poder saber como agir em si mesmos. E então a vida de hoje, principalmente a vida metropolitana, ela tirou isso totalmente da gente. E a gente não consegue mais olhar para nós. A distração é grande, você se preocupa muito em ver o que está acontecendo lá fora. Eu preciso ficar informado, eu preciso ver televisão, eu preciso ouvir jornal, é o que eu escuto das pessoas. Quando eu digo que faz mais de 2 anos que eu não assisto jornal, que eu não assisto novelas, muito menos, e poucos programas de televisão, muito selecionados e retirados da internet, ou alugados, né? E eu evito totalmente de saber das notícias. As pessoas dizem que eu sou alienada, mas na verdade o que acontece? Muitas coisas eu não vou poder mudar. E eu procuro olhar mais para dentro de mim mesmo. Se eu quiser saber de alguma notícia, de alguma coisa, eu tenho formas de procurar na internet. E as pessoas acham que a gente é alienado, mas não é. A gente simplesmente não está dando importância para aquilo que não vai mudar nada. E está procurando ver sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Infelizmente, a mídia só nos mostra o copo quase totalmente vazio. E as coisas boas que acontecem, elas são totalmente esquecidas. Então, quando você começa a prestar atenção em tudo que acontece fora de você, não sobra tempo para você olhar para dentro. E aí que eu digo, por que é tão importante a meditação? Porque é uma forma de você se interiorizar, é uma forma de você ficar em silêncio com você mesmo e poder descobrir quem que você é. A lei da atração, ela funciona com ordens precisas. Você tem que dizer para ela, eu quero tal coisa, dessa forma, assim, assim, e se possível até uma data precisa. Até o dia tal eu quero estar com isso aqui, eu quero ter feito isso, eu quero ter conseguido tal coisa, eu quero ter conseguido me tornar tal coisa. Mas para você fazer isso, você precisa saber exatamente aquilo que você quer. Esse autoconhecimento vai lhe trazer isso. E quais são as formas de você chegar nesse autoconhecimento? Eliminando todo o barulho externo e focando no seu silêncio interno. Ou seja, descobrindo quem é você. Eu comecei meu percurso assim. A partir do momento que eu descobri que eu estava infeliz, que todos aqueles problemas de saúde que eu estava tendo eram por causa da depressão, a primeira pergunta surgiu espontânea. Por que eu estou com depressão? O que está me fazendo infeliz? E para você poder descobrir o que está te fazendo infeliz, você tem que ir examinando o seu dia a dia, examinando tudo aquilo que você faz. Então você vai vendo, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso me abala, isso não me abala, aquilo me traz determinadas sensações. E é um percurso, digamos, difícil no sentido que nem sempre a gente está disposto a olhar para os nossos defeitos, né? Porque quando você faz o autoconhecimento, você não vai descobrir só as coisas boas, você vai descobrir também muitas coisas ruins a seu respeito, muitos defeitos que você tem. E isso não é feito no sentido que você se massacre, que você se puna, você se chicoteie, mas sim que você possa buscar melhorar naqueles quesitos para que as suas qualidades possam se sobressair ainda mais. E quando você elimina os defeitos que estão impedindo que você cresça, suas qualidades, logicamente, vão aumentar. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar eu sempre gostei, né, de
meditação, de oração, de coisas desse tipo. Então eu fui buscar na internet meditações que me ajudassem a fazer um pouco de silêncio dentro de mim. E como eu tenho 2 filhos pequenos ainda, e quem tem criança sabe que estar em silêncio com eles é praticamente impossível. O que eu fiz? Eu tive que rearranjar os meus horários, o meu dia, para que eu pudesse ter esses momentos de silêncio comigo mesmo. Então eu passei a acordar às 5 horas da manhã para poder ter ali 1 hora, até entre 1 hora e 2 horas de silêncio diário, para poder fazer essas meditações. E no começo não é tão fácil, principalmente quando você está naquele turbilhão todo dia. Para quem trabalha fora, acredito que seja pior ainda, porque a pessoa não está acostumada a ficar no silêncio e gente, e quer ver pessoas, e quer sair, e está acostumada com aquele monte de tarefas. E de um momento para o outro você tem que sentar, ficar em silêncio e começar a olhar para você mesmo. Aí você vai começar a fazer certas perguntas para você, que às vezes a resposta vai incomodar. Você vai lembrar de determinados fatos que vão doer, que vão te fazer sair da zona de conforto. E esses fatos às vezes vão puxar outros fatos, que vão puxar outros fatos. E você vai começar a lavar uma série de roupas sujas. Então muitas pessoas não conseguem passar por esse processo porque elas não têm essa coragem. Elas querem sair do problema, mas não têm a coragem de enfrentar. Por analogia, digamos que você está com uma farpa que te entrou na mão, no dedo, está doendo muito. Quando você passa o dedo em cima, aquilo entra cada vez mais na carne e está doendo. E aí você fala, vou tirar. Só que para você tirar, às vezes você tem que pegar uma agulha e enfiar na carne e puxar. Ou pegar uma pinça e puxar. Vai doer? Vai. Mas é uma dor que vai tirar de uma vez aquilo que já estava te incomodando antes. Então, o que você prefere? Ter uma dor mais rápida, mais forte, mas mais rápida, que arranque aquele objeto de dentro do seu corpo? Ou você continuar com aquela dorzinha todo dia te incomodando, e aquilo, para quem já teve uma farpa no dedo que você não tira ela logo, ele vai formando uma espécie de película em volta, um calo, e aquilo vira uma bolinha que vai te incomodar e aí vai começar a fazer parte da sua vida. E aí vai chegar num momento que talvez você nem sinta mais ela tanto, mas ela vai criar uma deformação dentro do seu dedo. Ou seja, se a gente não curar esses problemas, a gente não curar aquelas feridas emocionais que estão abertas, elas vão se tornar um calo dentro do nosso organismo mental e posteriormente espiritual, que não vão nos permitir depois chegar onde a gente quer. Então o autoconhecimento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Tanto que no ano passado, eu junto com uma amiga, fizemos um outro congresso que falava justamente sobre autoconhecimento. Um congresso inteirinho só sobre autoconhecimento, porque ele realmente é muito importante. E além da meditação, nós temos aí também outras ferramentas que podem ser utilizadas junto com ela. Você pode fazer exercícios de perguntas e respostas, coisas mais simples, né, para quem não quer passar pela meditação. Você tem o Ho Oponopono, que é uma outra técnica havaiana. Você tem o EFT, que no nosso congresso já vários palestrantes falaram sobre isso. E você pode buscar também ajuda externa, como ajuda de terapeutas, de psicoterapeutas, que podem te ajudar. Ou simplesmente pedir para um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga, um parente, para te ajudar também nisso. Chegar para, por exemplo, a sua mãe e falar: mãe, como que você me vê? O que você acha que eu sou? Para você, quais são meus defeitos e quais são minhas qualidades? Tudo isso ajuda muito. E às vezes essas pessoas vão te dar aquelas respostas, aqueles insights que estavam faltando em você. Então o autoconhecimento é a ferramenta principal, é o tema principal para você poder usar a lei da atração.
Através do autoconhecimento, você vai dizer para você mesmo quem você é, o que você está fazendo nesse mundo e aonde você quer chegar. Você não pode chegar num aeroporto e falar, num balcão qualquer de companhia e falar assim, eu queria uma passagem aérea. Ela vai te perguntar para onde. Aí você fala assim, não sei, eu queria voar, mas eu não sei para onde é que eu quero ir. Aí ela fala assim, olha, nós temos centenas de voos, mas se a senhora não disser para onde quer ir, vai ser muito difícil que eu possa lhe ajudar. Mas eu não sei para onde eu quero ir por aí, eu quero voar. Então esse é um dos nossos grandes problemas. Nós queremos voar, nós queremos ir para algum lugar, mas a gente não sabe para onde. Então comece por descobrir quem você é. E isso não vai ser uma coisa assim tão rápida e tão fácil. Isso é um percurso que vai ser vivido ao longo da sua vida. E eu acho que ele não termina nunca. Porque até na hora que você estiver deixando esse mundo, você vai estar fazendo uma experiência de morte, de passagem. E ali você vai estar se conhecendo. Porque nenhum de nós sabe como vai reagir a esse momento. Que a gente não lembra. Quem já passou por isso, quem acredita em reencarnação já passou por isso, não lembra como é que foi. E quem não acredita, menos ainda, né? Porque aí vai falar assim, não, eu nunca morri, então eu não sei como é que é. Então, até nessa hora você vai passar pelo seu autoconhecimento, de descobrir como é a sua reação na hora de morrer. Outra forma também de você buscar seu autoconhecimento é através da leitura. Existem muitos livros que nos estimulam ao questionamento, a olhar para dentro de nós e a fazer perguntas e descobrir quem que nós somos. Tem filmes também, filmes muito bons, que fazem com que a gente possa olhar para dentro de si mesmo. Tem um que ele não fala exatamente, diretamente sobre isso, mas para quem já assistiu e prestou atenção, vai ver que ele trata muito do autoconhecimento, que é aquele com a Julia Roberts e o Richard Gere, A Noiva que Foge, uma coisa assim, eu não me lembro o nome exatamente em português. Mas ela tinha já uma coleção de ex-namorados, e cada namorado que ela encontrava, que ela se relacionava, ela assumia a identidade desse rapaz. Então, se ela namorava um jogador de beisebol, ela era apaixonada por beisebol. Se ela ia namorar o fazendeiro, ela adorava gados e cavalos. Se ela ia namorar um padeiro, ela gostava de pão. E ia por aí afora. E a cada namorado, ela assumia essa personalidade dele, ia com ele fazer todas as atividades dele, e ela ia deixando a personalidade dela para trás. Só que quando chegava na hora, o namoro se encaminhava para o casamento, e quando chegava na hora H dela dizer sim, naquele instante ela realizava que ela ia ter que passar o resto da vida dela fazendo aquilo que o outro gostava. E naquele momento ela dizia não. E aí ela passava pro próximo namorado e passava tudo de novo. Seguia ele naquilo que ele gostava, e quando chegava na hora do bendito sim, ela olhava, via, não é isso que eu quero pra mim, e ela fugia. E a história vai até que ela conhece o Richard Gere, que vem em busca de conhecer a história dela. Ele é um jornalista, um colunista, e logicamente, pela história do filme, eles acabam se apaixonando. E ela, mais uma vez, vai atrás de tudo aquilo que ele gosta, e quando eles estão para casar, logicamente ela fala não e foge. E aí ele vai atrás dela para conversar com ela, quer dizer, ela vai atrás dele para conversar com ele, e aí ele fala para ela que na verdade
Ela não sabe o que ela quer da vida. E ela não sabe nem como ela gosta dos ovos. Porque ao longo da história vai aparecer sempre alguém fazendo um ovo de alguma forma. Ou mexido, ou frito, ou poché, ou cozido. E ela sempre gosta do ovo de acordo com o que o namorado gosta. E aí ele fala para ela isso, que ela não sabe nem como ela gosta dos ovos. E a cena que eu acho mais importante do filme é justamente aquela em que ela compra uma caixa de ovos, ela vai para a cozinha da casa dela sozinha e começa a fazer os ovos de todas as formas possíveis e imagináveis. E ela vai provando um por um até o momento em que ela descobre qual é o que ela gosta. E quando ela descobre como ela gosta dos ovos, ela descobre uma série de outras coisas sobre ela. E aí ela se encontra. E só a partir desse momento é que ela consegue levar o relacionamento até o final. Então é uma história assim, bem interessante, que mostra como que nós muitas vezes assumimos a personalidade de outros, das pessoas que estão à nossa volta, ou por medo de dizer não, ou por acomodação, ou porque não conhecemos uma outra forma de viver e a gente acha que tá bom do jeito que tá, né? E eu vejo muito isso acontecer em relação a profissões. Muitos jovens que estão seguindo profissões que não é aquela que eles amam, não é aquela que vai alimentar a alma deles, mas porque o pai é médico, ele foi ser médico, porque a mãe é advogada, ele foi ser advogado, porque a mãe queria ser ser uma modelo ou uma atriz, e aí ela vai realizar o sonho da mãe, que queria ter sido isso, ou ele, né? E lá na frente, esse jovem vai se deparar com a infelicidade. E eu sei bem disso que eu estou falando, porque quando eu era mocinha, meu sonho era ser atriz. E eu não tive, assim, digamos, aquele apoio que eu esperava. Não tive um desapoio no sentido, não vai fazer de jeito nenhum. Mas eu não tive tive aquele desapoio no sentido de, vai lá, né? Você vai ver que não é nada disso. E se eu tivesse escolhido uma outra profissão, talvez meus pais tivessem ido lá comigo, alugado apartamento, me ajudado a alugar, procurar uma escola séria, né? Que pudesse me ensinar o teatro ou o cinema. Eu teria seguido a carreira dos meus sonhos. Mas meu pai é assim, quando ele quer te provar que você está errada, ele deixa você fazer a coisa para você quebrar a cara, e aí ele vai falar, falei, estava errado? E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu fui para São Paulo, fui tentar a carreira artística, foi uns 2 finais de semana, e como eu não tinha muito apoio, e eu reconheço que foi covardia minha também, que na hora que eu vi que não tinha esse retorno financeiro, possibilidade de ganho tão imediato assim, eu desisti e voltei. E como meu pai tem uma empresa, sempre teve, né, desde que eu me entendo por gente, eu fui fazer engenharia mecânica, que não tem nada a ver comigo, para poder dar seguimento à continuidade à empresa dele. Depois de 2 anos fazendo engenharia mecânica, no final do 2º ano, eu tive um piripaque no meio de uma aula da matéria mecânica, né? Que é muito teórica, e eu saí correndo, chorando, com 19 anos, por 3 quilômetros, correndo e chorando, até chegar na casa do meu namorado, do meu noivo na época, e dizendo que eu não ia mais voltar para aquela faculdade. E realmente eu não voltei mais. Tranquei a matrícula, desisti completamente, e no ano seguinte eu fui fazer administração de empresas. Porque meu pai tem empresa, e que não tem nada a ver comigo também. Mas foi uma forma que eu pensei, se eu não posso dar continuidade à empresa como engenheira, eu vou dar continuidade à empresa como administradora de empresas. E foi aí que eu fiz a faculdade de administração, que com certeza não terminei em 4 anos, por não gostar da faculdade também, inconscientemente, eu acabei esticando, pegando dependências, por mais 4 anos. Eu fiz a formatura em 88, só fui colar grau em 92. Não tinha nada a ver comigo também. Na verdade, eu queria realizar um sonho do meu pai, que era de dar continuidade na empresa,
talvez por um medo inconsciente de não aceitação dele, e é fruto da cabeça da gente, né? Ele nunca me falou, eu quero que você faça isso, mas ao mesmo tempo você vê que estava implícito, né? Que o sonho dele continuasse, e eu quis dar continuidade a ele. Então eu sei exatamente o que é você seguir uma carreira que não é o que você quer. E no fim, o que aconteceu? Eu acabei trabalhando, depois de sair da empresa do meu pai, trabalhei em outras dezenas de empresas, em vários setores, na área administrativa, e nunca me encontrei, nem como profissional e nem na empresa correta, porque eu não estava seguindo o que alimentava a minha alma. Depois eu acabei indo fazer traduções, o fato que eu morava na Itália, então era uma forma de eu ganhar dinheiro, porque eu não tinha os documentos ainda. Então, fazendo traduções, eu podia ganhar dinheiro. E mesmo depois que eu obtive os documentos, foi uma forma que eu encontrei de trabalhar em casa e ganhar bastante dinheiro. E fazer alguma coisa que estivesse próximo do que eu gostasse. Eu mexer com línguas, que é uma das coisas que eu sempre tive paixão, né, por línguas estrangeiras. E somente agora, aos 49, 50 anos, é que eu descobri qual era a minha verdadeira vocação. Que era estar aqui falando para vocês, agora tem mais esse projeto da viagem também, que é ajudar as pessoas, levar minha mensagem e ganhar o meu dinheiro da mesma forma, coisa que eu já devia ter feito lá atrás há muito tempo. Então é isso que eu queria falar para vocês, é que sem a gente se conhecer, a gente nunca vai ser totalmente feliz. E não vai fazer ninguém feliz também. Porque assim como o caso da mocinha do filme, se você não pode dar o que você não tem. Se você não se conhece, você não sabe o que você quer e você não se ama. Porque quando você se conhece, ou você se odeia ou você se ama. E quando você se ama e se apaixona por quem você é, você vai fazer outra pessoa vai se apaixonar por você também. Você vai poder dar para essas pessoas o que está dentro de você. Seja ela um companheiro, uma companheira, um filho, seja ela um colega de trabalho, uma amiga, um amigo, ou pessoas com as quais que venham fazer parte do seu centro de onde você vive. Então busque autoconhecimento, busque se conhecer, que se conhecendo você vai chegar lá. Então é isso que eu queria falar com você. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a quebra de paradigmas, que também é outra coisa muito importante dentro da lei da atração e que está diretamente ligado à questão do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você for se conhecendo, você vai descobrir uma série de coisas que talvez você esteja pensando da forma errada, que não são daquela forma. E que na hora que você mudá-las, vão te ajudar muito a você encontrar o seu caminho. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre mudança de paradigmas, ok? Então, eu queria pedir para vocês curtirem a nossa fanpage, assinarem o nosso canal no YouTube, mandar as perguntas para nós no nosso site, que é www.conlaos.com.br/blog, onde tem outros artigos, também outros vídeos. Você também pode escrever para nós no contato@conlaos.com.br. Você tem o Twitter também do Conlaos, tem o Facebook, que é Conlaos, Congresso Nacional Online sobre a Lei da Atração e o Segredo. E compartilhe também o vídeo, compartilhe os nossos artigos, o nosso blog com seus amigos, que sempre alguém pode estar precisando dessas informações, né? E qualquer dúvida que você tiver, escreve pra gente, dizendo o que você quer saber sobre a lei da atração e o segredo, o que ainda não foi dito para você que você gostaria de aprender, ok? Então, eu espero vocês lá nas mídias sociais e no nosso site. Um beijo no coração, fique com Deus, tchau, tchau. This is the great secret of life.